Começamos então o WW de hoje, dando claro boa noite a você que está conosco e também Caio Junqueira ao meu lado. Boa noite, Caio. Boa noite, Raquel. E boa noite, Daniel Hittner, lá em Brasília. Vamos então ao primeiro tema de hoje. Foram vários os desgastes constantes ao governo provocados pela União Brasil. Mas o partido ainda conta com a paciência do presidente Lula, mesmo sem garantir apoio às pautas do Executivo no Congresso. Vamos conferir a reportagem da Tainá Farfan. O mais recente problema do União Brasil para o governo foi causado pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, acusado de utilizar verba pública e de se deslocar em aviões da FAB para compromissos particulares. Juscelino já era alvo de questionamentos pelo uso de orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente à sua fazenda, no Maranhão, e pela suposta omissão de bens à Justiça Eleitoral. Em entrevista à rádio Band News FM, na última quinta-feira, Lula disse que se o ministro não conseguir provar sua inocência, vai sair do governo. Eu já pedi para o ministro Rui Costa, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Entretanto, segundo apurou a CNN, o presidente resiste a afastar o ministro no momento. A avaliação no Planalto é que retirar Juscelino pode gerar uma crise política desnecessária, especialmente junto à Câmara dos Deputados. Atualmente, a União Brasil é dono da terceira maior bancada da Câmara, com 59 deputados. O receio em contrariar o partido se dá pela pouca margem de apoio que o Executivo tem para aprovação de pautas que considera prioritárias, como a criação de uma nova âncora fiscal e a reforma tributária. Apesar de ocupar 3 ministérios, oficialmente o partido não está na base de apoio do governo, ou seja, não garante votos para o Palácio do Planalto. O mais recente exemplo da fragilidade da relação entre União Brasil e o governo se deu na articulação para a abertura de uma CPI que investigue os atos criminosos de 8 de janeiro. Somente na bancada do partido foram 28 signatários favoráveis à criação da comissão. São da cota do União Brasil ainda os titulares do Turismo, Daniela Carneiro, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Esse último, apesar de não ser filiado, foi indicado por um dos principais líderes da sigla, o senador Davi Alcolumbre. Daniela também tem causado desgaste para o governo por conta de sua suposta ligação com milicianos da Baixada Fluminense. Na mesma entrevista, Lula também defendeu a inocência da ministra. A Daniela é diferente. A Daniela, você pega uma fotografia de alguém em cima de um caminhão com ela em cima do palanque, você não pode condenar uma pessoa porque está em cima do palanque com alguém desejável. Se aparecer evidência que seja, sairá do governo. O partido adotou oficialmente a neutralidade na disputa do segundo turno das eleições presidenciais, mas boa parte de seus integrantes apoiou a tentativa de Jair Bolsonaro à reeleição e agora negocia formar uma federação com o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Caso a articulação seja concretizada, a legenda ampliará significativamente sua influência no Legislativo, resultando em um bloco com 108 deputados. Vamos à análise. Vou começar aqui com a Raquel Landim. Raquel, a Tainá detalha aí todo o custo que está em jogo. Qual que é o custo político, então, que você consegue resumir para a gente nesse momento para o governo? Carol, acho que o principal nó é, como está muito bem explicado na reportagem da Tainá, é o União Brasil. Tem gente dentro do governo que defende que é uma boa hora, que esse caso do ministro das Comunicações é uma boa hora para discutir a relação, usaram essa expressão comigo, fazer uma DR, porque avalia que a União Brasil não entrega o apoio que promete, porque tem 3 ministérios e tem muitas dúvidas sobre qual o número de votos, o tanto de apoio que eles realmente entregariam em futuras votações. E tem gente que diz que não, que é melhor preservar as relações com o Congresso, preservar as relações com Arthur Lira. Difícil saber agora o que acontece com o ministro Juscelino. Acho que tem um embate muito grande dentro do governo. Eu já ouvi gente falando que é melhor preservar e evitar uma crise com 2 meses de governo e gente falando, não, vamos trocar porque a gente não pode ser conivente com esse tipo de corrupção, porque o que ele fez é isso, né? Você viajar com dinheiro
público para compromissos, praticamente só compromissos particulares, e vamos aproveitar para tentar aumentar o poder de barganha com a União Brasil e deixa a União Brasil da Câmara escolher um substituto. Daniel, qual é o custo político que Lula estaria disposto a pagar? Depende de quem ele ouvir, né, Carol? Ele está sendo aconselhado nos dois sentidos por lados e atores diferentes. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já defendeu publicamente o afastamento de Juscelino Filho. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é o principal articulador político do governo, acha que o próprio PT, no passado, sofreu com esse tipo de acusação e que não cabe o afastamento. Em jogo, eu acho que essencialmente a gente tem uma base aliada que é muito frágil ainda. São em torno de 130 deputados de esquerda, que são essencialmente ali aquele núcleo de defesa do governo, ideológico mesmo. E você tem em torno de 80 deputados ali da coalizão, dos partidos da coalizão, que são MDB e PSD. Isso dá 210 deputados, o que é insuficiente para aprovar um projeto de lei. Nem se fala, então, de emendas constitucionais, como vai ser o caso da reforma tributária e da nova regra fiscal. Então, o governo vai precisar de mais aliados que vão além daqueles que estão no Ministério. Você dispensar já logo de cara, tão cedo, União Brasil, que tem 59 deputados, é um risco bastante grande. A questão é, União Brasil tem 59 deputados, mas não está entregando esses votos. Na CPI do 8 de janeiro, foram 28 deputados que assinaram a requisição. Então, você tem praticamente metade do partido indo contra os interesses do governo. Claro que reforma tributária é uma outra coisa, arcabouço fiscal é outra, mas a sinalização dada pela União Brasil não é de lealdade ao governo. Caio, como muito bem lembra o Daniel, primeiro, União Brasil, temos aí já um segundo nome que faz parte do governo que está dando dor de cabeça. Mas o partido desde o início já vinha mostrando que não ia ter esse apoio, não ia garantir esse apoio irrestrito ao governo. Está mostrando isso, inclusive, como bem destaca o Daniel, nessas articulações para a abertura de uma CPMI. Ou seja, a conta para o governo está ficando pesada. União Brasil vale o que custa? Vale, hoje vale, Carol. Tem uma questão aí importante que foi... Primeiro começar do começo. União Brasil é a junção do PSL com o DEM, que era o PFL. Então já tem no DNA um antipetismo, né? O PSL era o partido do Bolsonaro em 2018 e o PFL a gente sabe, não preciso falar mais muito aqui sobre isso. Então já tem uma dificuldade na origem, né, no DNA do partido em relação ao PT e ao Lula. Esse é um primeiro dado. Segundo dado, foi um erro do governo a forma como ele construiu essa aliança com a União Brasil, porque ele privilegiou ali uma parte do partido apenas, o União Brasil do Senado, e praticamente ignorou ali as demandas da Câmara. E ali nasceu todo esse problema. Então quem gerou o problema com a União Brasil foi o governo de transição, foi a articulação política do governo. Eles reconhecem isso, o Partido dos Trabalhadores reconhecem isso. Teve um problema na origem. Enquanto a costura com o MDB foi praticamente perfeita, a costura com o PSD foi praticamente perfeita, a costura com a União Brasil foi um desastre, porque ela privilegiou uma parte do partido apenas. E ela se indispôs, não é que ela ignorou outra parte, ela se indispôs, ela recusou a principal demanda do União Brasil na Câmara. A gente está falando basicamente de Davi Alcolumbre e Elmar Nascimento. Então, tudo que a gente está vendo hoje se refere a um problema na gestão da aliança e num DNA do partido já antipetista. Agora, concordo super... tanto com o Daniel como com a Raquel, assim, não tem... Agora não é hora de mexer, mas é inevitável, vai precisar ver as primeiras votações de pote, para aí sim trabalhar, ver se vale a pena, até que ponto vale a pena ficar com quem desse partido.
Agora, olha o tamanho da bagunça, né? Que o Caio descreve como foi lá atrás. A gente tem, me corrija se eu estiver errado, Caio, é o Valdez Góes, né? Isso. Que foi indicado como ministro do União Brasil, sem ser do União Brasil. Sim. Do PDT. Indicado pelo tudo errado. Alombre. E o Lula dizia, esse companheiro aqui não é do União Brasil, mas vai ser o responsável por ajeitar ali a situação com a União Brasil. Aí tem o Elmar Nascimento na Câmara, que era o escolhido do União Brasil, um deputado, enfim, com um histórico, né, bastante conturbado, vamos colocar assim, tem uma série de interesses dentro da Câmara, estava super envolvido na privatização da Eletrobras, na defesa das empresas ali que queriam a construção dos dutos, das termoelétricas, Daniel sabe até mais do que eu. Teve uma enorme resistência do PT, foi preterido, só que ele é muito poderoso na Câmara dos Deputados. Então, é uma derrota que nunca foi bem digerida. Agora, quando você conversa com os parlamentares do União Brasil, o que eles dizem é o seguinte, tudo bem, a gente não entrega todos os votos, só que somos um partido muito grande. Então, se nós entregarmos uma parte, já é muito relevante em relação ao que outros partidos menores, que são aí mais fortes, mais ligados ao PT, entregam. Então, assim, eu realmente tenho dúvidas se o PT, para aprovar a reforma tributária, para aprovar arcabouço fiscal, pode se dar o luxo de ficar sem o União Brasil. É um partido rachado, né, Dani? Não, o União Brasil é um partido completamente multifacetado. Tudo dividido. É o partido de Sérgio Muito Moro. dividido. Essa figura que a Raquel comenta, o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, é uma figura que, mais do que ser do União ou de qualquer outro partido, ele é do partido do Arthur Lira, né? É um partido que também é multipartidário ali, tem figuras de todos os partidos ali, que é a bancada do Arthur Lira, né? O Elmar é um deputado muito próximo dele, tem o controle da Codevasf, que esteve no centro, ali no epicentro da execução das emendas do orçamento secreto, e acenou no início no período de transição, acenou para o governo Lula. Gostaria de ter sido ministro, buscou indicação para a esplanada dos ministérios, mas ele fez toda a campanha dele para renovar o mandato como parlamentar com base no antipetismo, foi uma figura muito próxima também do governo Jair Bolsonaro, teve muita atuação ali na MP da Eletrobras, tentando emplacar uma emenda que gerava um custo enorme de dezenas de bilhões de reais para o consumidor de energia elétrica no Brasil, e é isso, é a cara do União. Agora, eu só acho que a lógica das grandes reformas que exigem PEC, uma votação muito grande, ali de 308 deputados, e aí sim o governo vai precisar de todos os apoios possíveis, eu acho que não obedece só a lógica partidária, obedece também a questão dos estados, obedece a questões muito regionais como Zona Franca de Manaus. Então, o que pesa mais? É o partido onde está o parlamentar ou é o fato de ele ter origem no Amazonas, por exemplo, para a Zona Franca de Manaus? É o partido do parlamentar ou o setor em que ele mais tem diálogo, como agronegócio, serviços ou indústria? Então, acho que só a lógica das grandes reformas econômicas não segue estritamente a lógica dos partidos. Caio, aproveitando que a gente falou aqui do Elmar, falar de um outro personagem que é Davi Alcolumbre, já que Juscelino foi indicado por ele. Em que medida, indiretamente, essas suspeitas envolvendo Juscelino podem impactar o ex-presidente do Senado? Não, o Davi tem um poder muito bem consolidado ali dentro do Senado. Tem poder, tem influência, tem oposição a ele. Eu não vejo ali algo que possa danificar o peso. As denúncias não estão nem, de certa maneira, balançando o Juscelino no cargo, quanto mais quem o indicou. O que pode acontecer é uma substituição. Uma substituição, sai alguém do União Brasil, entra alguém do União Brasil e talvez o governo tente consertar esse defeito, esse erro clássico que foi feito de articulação política ao atrair a União Brasil para a aliança. E aí sim, o que aconteceu é que o governo só negociou com a União Brasil do Senado. Ele fechou os 3 ministérios da União Brasil com o Davi Alcolumbre e esqueceu o Senado. Esqueceu a Câmara, que tem 59 votos. Então, eu não vejo prejuízo político para o Davi.
E se vier a trocar, troca por alguém do União Brasil também. Mas o União Brasil tem um problema que é essa... É o MDB de antigamente, né? O PFL de antigamente, né? Que tem muitas lideranças. O presidente do partido, pelo que dizem, não é a pessoa com mais força interna. Ele tem dividido entre o Assemineto, o Caiado, o Davi, o próprio Omar. Então é difícil para o governo também, né? Com quem que eu sento para negociar? O Dani tocou no assunto que é a CPMI dos atos antidemocráticos e falou sobre o apoio de alguns parlamentares do União Brasil à abertura da comissão. Ô, Dani, o que o governo está disposto a fazer para enfraquecer as discussões em torno da CPMI? Para enfraquecer, digamos, a aliança, o apoio que alguns partidos estão dando à CPI dos atos de 8 de janeiro, o governo tem duas cartas na manga: emendas parlamentares e cargos no segundo escalão, talvez até no primeiro, caso haja um afastamento do Juscelino Filho. Mas acho que principalmente esses dois elementos. Por um lado, você tem as emendas parlamentares, aí não, a gente não está mais falando de orçamento secreto não, mas sobra uma quantidade imensa de emendas parlamentares e para os deputados novatos, é uma coisa que a gente já falou bastante aqui no WW e em toda a programação da CNN, que o aceno que existe ali, um pedido do Arthur Lira para o governo de liberar uma verba, já se fala em 13 milhões, pode ser um pouquinho menos, por parlamentar, que não está incluído, parlamentar novato, que não está incluído no orçamento de 2023, porque não era deputado na legislatura anterior, mas agora está querendo verba para alocar para suas bases. Isso depende de um acordo entre parlamento e ministérios. Depende essencialmente do governo topar a liberação. E cargos de segundo escalão, cargos de segundo escalão e cargos de segundo escalão. São muitas estatais, são dezenas e dezenas de cargos de diretoria, conselho de administração, conselhos fiscais, agências reguladoras, e tudo isso está na mesa. A gente tem uma quantidade muito grande de secretarias desocupadas, como a gente falou essa semana, então tudo isso está no menu do governo para desestimular apoios à CPI. Está claro, Raquel, porque o governo não quer uma CPI? Carol, o CPI nunca é bom para governo, né? Eu acho que nesse caso tem uma tentativa da oposição de transformar a narrativa do que foram os atos de 8 de janeiro. Né, em tentar construir uma ideia de que o governo foi omisso, de que deixou os golpistas entrarem nos palácios, de que não fez a proteção devida, de crescer com essa teoria dos infiltrados. Então, eu acho que o governo tem dois receios: o medo de perder o controle da narrativa e o medo de paralisar o Congresso. Ele está precisando aprovar um monte de medida e com o CPI nada anda. Agora, CPI... Agora, o ponto acho que a minoria tem direito de pedir a CPI, eles já tinham as assinaturas e a CPI sempre é um instrumento válido no sentido de que, por mais propaganda que ela faça, ela sempre acaba trazendo fatos à tona. Então, tem argumentos contra e a favor que são robustos. Dani? Não, são justamente esses dois pontos que a Raquel colocou. CPI atrai holofote e holofote te faz perder o controle da agenda. O que hoje é uma agenda definida pelo governo, e aí, claro que pode ter percalços no meio do caminho, mas uma agenda definida pelo governo de medidas econômicas, de discussões importantes, pode se perder rapidamente quando você tem uma CPI gerando fatos relevantes, ganhando manchetes e atraindo a atenção do público nas redes sociais, por exemplo. E o outro fato é essa perda de narrativa. Se a gente observar o que aconteceu nos Estados Unidos, naqueles atos de 6 de janeiro de 2021, não é isso? Agora eu estou perdido aqui nos anos. Mas, de cara, houve uma rejeição enorme da sociedade americana, incluindo os apoiadores do Partido Republicano, aos atos de 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. Com o tempo, essa narrativa foi se remodelando um pouco e essa dominância que havia da interpretação dos fatos, de que, enfim, houve realmente um atentado à democracia americana naquela ocasião, foi se perdendo ao longo do tempo e hoje você tem a mesma situação
pré-eleição de Joe Biden. Quem apoiava Trump já tem uma interpretação de que aquilo não foi um ato antidemocrático, não foi uma tentativa de golpe, coisa nenhuma, e quem apoia o Biden continua condenando. É isso que pode haver uma repetição no Brasil, o governo quer evitar com a perda do domínio da agenda. Daniel, você sabe que é engraçado você mencionar isso. Eu ainda não tive acesso aos dados completos, mas hoje um instituto de pesquisa mencionou comigo que já está vendo essa tendência aqui no Brasil. Uma redução da rejeição aos atos golpistas do dia 8 entre o público bolsonarista. Para a gente amarrar o assunto, então, Caio Junqueira, diante desse vai não vai do União Brasil, dessa possibilidade de abertura de uma CPMI dos atos antidemocráticos, qual é o cálculo que o governo faz nesse momento? Não, o cálculo principal agora é tentar retirar as assinaturas para que as CPIs não abram. Não esqueçamos que tem a CPI do Senado, que ela pode ser aberta, ela tem as 41 assinaturas, sim, retificadas, e esse assunto está com o Supremo Tribunal Federal, tem a CPMI também. O que o governo deveria fazer agora é tentar retirar as assinaturas. Eu acho que, de qualquer maneira, essa CPI ela deve acabar acontecendo. Me cheira mal quando o governo não quer CPI. Assim, de alguma maneira, quando um governo não quer CPI, é porque tem alguma coisa errada. Neste caso, assim como o Bolsonaro não queria CPI da Covid, tinha coisa errada, né? Todos sabíamos. Neste caso, eu não vejo só como um tumulto da agenda, uma dificuldade de aprovar reformas. Eu vejo porque, de fato, a narrativa que se construiu do 8 de janeiro, ela está muito forte, benéfica ao governo. Evidentemente que os maiores responsáveis ali, os bolsonaristas, o Anderson Torres, até o Ibanez Rocha, mas a ABIN alertou o governo. Isso é fato. Você tem os boletins da ABIN 48 horas antes, 5 dias antes, alertando todos os órgãos de governo. E o governo meio que relaxou, né? Para não entrar na responsabilidade do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, ali que ficava dentro do Palácio do Planalto, responsável pela guarda do Palácio. Então, assim, você tem uma corresponsabilidade por negligência também do governo, você tem por omissão, né? Por ação dos bolsonaristas, né? Que enfim, não preciso dizer aqui o que fizeram, mas você tem corresponsáveis dentro do governo que negligenciaram, deixaram correr, não vai acontecer nada, não ligaram para os alertas da ABIN e tudo transcorreu e aconteceu. E o governo não quer que isso venha à tona, porque justamente reforça essa ideia, né? A narrativa dominante hoje é uma CPI pode sim enfraquecer. E quando o governo não quer CPI é porque tem algo errado por trás.